Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana, sou plantonista de Química do Poliedro e hoje eu vou ajudar vocês a resolver esse exercício. Bom, eu poderia ler o exercício com vocês, mas como é um exercício que tem um enunciado muito grande, é um enunciado que a gente se perde lendo, eu peço que você leia o enunciado antes e agora eu vou te explicar olhando para a extração de partes desse enunciado, tá bom? Para que a gente possa entender de fato o que está acontecendo nele. Porque quando a gente lê, são muitas informações. Então, para que a gente possa fazer o exercício de maneira completa, de maneira melhor, eu prefiro retirar as partes importantes desse enunciado para que a gente faça a análise, tá? Para conseguir responder pelo menos a letra A. Vamos lá. Ele fala, no início, né, ele está explicando pra gente que quando o efluente industrial está contaminado pelo cromo 6+, né, ele te dá o processo geral. O tratamento químico vai envolver a acidificação e a adição de ferro metálico. Então, até aí a gente não precisa se preocupar, porque é só um conceito geral de como esse tratamento vai funcionar. Mas a parte que, de fato, eu vou começar a extrair para a gente conseguir responder a letra A é a partir daqui, ó. Ele fala o seguinte: o ferro metálico e o ácido reagem entre si, dando origem a íons Fe2+. Gente, seguinte, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é quando a gente tem um metal reagindo com um ácido, principalmente um ácido forte, né? O que acontece? A gente tem a produção de gás hidrogênio quando isso acontece, tá bom? Então, quando a gente tiver um metal, no caso esse metal é o ferro, reagindo com ácido, e esse ácido eu coloquei na forma de HX porque ele não especifica o ácido, tá? Geralmente a gente não indica HX, a gente coloca só H+, mas aqui eu coloquei genericamente esse X aí pra gente lembrar da reação, tá? E lembrar da reação, lembrando que ela é uma reação de simples troca, né? Então eu não quis deixar só H+ aqui, como a gente já vai ver aqui embaixo. Quis colocar mesmo a reação completinha, considerando esse X um ânion genérico, tá? Pra formar esse ácido, para que a gente veja e relembre a reação de simples troca. Então, de novo, quando eu tenho metal reagindo com ácido, principalmente ácidos fortes, a gente vai ter a formação do gás hidrogênio. E de um composto, né, que aí vem a simples troca, de um composto que envolve o metal e o ânion que estava ligado a esse ácido. Só que aí vem a pergunta: como a gente sabe que a carga desse ferro vai ser 2? Porque quando a gente olhar para esse composto, né, gente, esse 2 ligado ao X, indica que esse ferro é 2+, né? E esse 1 que aparece escondido aqui embaixo indica que esse X, esse ânion, é -1, né? -1 também, porque se você olhar para o ácido tem um hidrogênio que é +1, esse ânion teria que ser, nesse caso, -1, né? Beleza? Então, quando eu coloco dessa forma, eu estou indicando para você que o ferro é 2+, né? Só que eu te pergunto, por que eu estou afirmando isso? Poderia ter formado outro ferro. A questão é que o exercício fala que forma o ferro 2+, então eu precisei colocar nessa pré-explicação para vocês a formação do ferro 2+, tá bom? Então aqui, gente, na verdade não é isso a resposta do exercício, eu tô só relembrando para vocês o que acontece quando a gente tem um metal reagindo com ácido, a gente tem essa reação de simples troca, e coloquei esse tipo de composto sendo formado, porque aí eu puxei do exercício, né, a formação do ferro 2+, tá bom? Se fosse um ferro 3+, por exemplo, aqui no lugar da gente ter o 2 sendo formado, o 2 seria o 3, tá bom? Porque aí a carga seria Fe3+. Fechou? É só para vocês entenderem onde eu quero chegar. Tá. Só que é o seguinte, para eu indicar de fato e genericamente identificar da forma como o exercício está dando, como eu poderia escrever isso, até porque eu não sei qual ácido é, tá? A forma mais correta da gente escrever é colocando então esse metal. Quando ele fala reagindo com ácido, indica só H+, tá bom? Porque a importância do ácido é a indicação desse H+. Então, reagindo com ácido, tá bom? Não importa o que a gente vai estar, qual vai ser o ânion ligado a ele, o que importa é o H+. Formando o Fe2+, que é o que ele fala pra gente. E por que esse H2, gente? H2, porque a gente sabe que uma reação de um metal com um ácido, por isso que eu quis relembrar lá em cima, forma o gás hidrogênio, tá bom? Só que aí, se você olhar para essa equação, essa reação não está balanceada. Por quê? Eu formo o gás hidrogênio, então eu preciso de 2H+, tá bom? Então, essa reação está balanceada agora. Uma coisa para a gente notar que essa é uma reação de oxirredução. Por quê? O ferro passa de NOx 0 para NOx 2+, e o hidrogênio passa de +1 para 0. Então, essa é uma das primeiras reações que a gente tem nesse exercício, onde eu tenho troca de elétrons, tá bom? Vamos para o segundo momento que ele fala aí. Ele fala assim, ó.
Este, por sua vez, este quem? O Fe2+, tá? Porque tá vindo pelo sentido do texto. Reage com cromo 6+, levando à formação de Fe3+, e Cr3+. Gente, como eu indico isso, ó? Eu exatamente peguei esse excerto do texto e coloquei, ó. O ferro 2+, reage com o cromo 6+, e vai formar Fe3+, e Cr3+. Eu só retirei isso do texto. E aí, o que eu fiz agora? Eu peguei essa forma com que está escrito e traduzi isso para uma reação química, tá? Fe3+, com Cr6+, formando Fe3+, com Cr3+, tá bom? Essa é uma reação também que envolve oxirredução, né? Alguém doando elétron, alguém recebendo esse elétron, tá envolvendo, porque você está vendo que a mudança de NOx do ferro, o ferro oxida e o cromo reduz, né? Só que, gente, vamos balancear essa equação, porque dá dor no coração deixar sem balancear. Como a gente faz isso? Vamos olhar para o cromo, a gente tem que calcular o delta elétrons, lembram disso? Vamos olhar para o cromo, ó. O cromo no reagente, ele estava 6+. No produto, ele foi para 3+. Qual é o delta elétrons envolvidos nessa transição? 3, certo? E qual é o número, e qual é a atomicidade desse cromo? 1, porque eu só tenho um cromo, certo? Então, o valor que a gente tem que olhar para o cromo, né, envolvido nesse total aí, seriam 3 elétrons, tá bom? Mesma coisa a gente faz para o ferro. Isso são os passos que a gente usa para fazer o balanceamento de oxirredução, né? Para o ferro, ó, tá indo de 2+ para 3+. Qual é, então, a quantidade de elétrons, os delta elétrons envolvidos aqui? 1, né? 1 elétron. Ok, de 2 para 3, 1. Qual é a atomicidade? 1 também, porque é um átomo de ferro só. Então, 1 vezes 1. Então, agora que eu descobri o delta de cada um, o que eu faço? Eu inverto. Coloco esse 1, né, lá onde... Vamos até colocar branquinho, bonitinho. Eu coloco esse 1 no cromo, certo? E coloco esse 3 no ferro. Eu inverto, né? O valor que eu encontrei na oxidação, eu coloco o valor daquele cara que está reduzindo, né? Só que eu não posso deixar assim, agora eu preciso continuar balanceando. Se eu tenho 3 ferros desse lado eu tenho que ter 3. Se eu tenho um cromo desse lado tem que ter 1. Pronto, reação balanceada. Então, aqui a gente tem mais uma reação onde envolve elétrons aí no meio, onde tem o fluxo de elétrons, tá bom? Beleza, então esse foi o segundo momento. Vamos para o terceiro momento. Depois desse passo no tratamento, esse passo onde formou Fe3+, e Cr3+. O pH do efluente é aumentado por adição de base, o que leva à formação dos correspondentes óxidos pouco solúveis. Então, gente, vamos lá. Ele vai pegar esse Fe3+, e esse cromo 3+, e vai reagir com base. Então, o que eu fiz? Coloquei aqui, ó, o Fe3+, reagindo com base, e o Cr3+, reagindo com base. Novamente, aqui em cima, quando a gente reagiu com ácido, eu só coloquei H+, que é o mais correto a fazer. Então, aqui embaixo, na hora de reagir com base, eu só coloco o OH-, tá bom? Então, os íons Fe3+, reagindo com OH-, ele fala para você, vai formar os hidróxidos correspondentes. Então, forma quem, gente? O hidróxido de ferro, certo? E FeOH3, por quê? Porque o OH tem carga -1 e o Fe3, então eu preciso ter aquele jogo de cargas, né? Então, esse 3 tá indicando que a carga do Fe é 3. Tá bom? E aqui a mesma coisa aqui embaixo, né, gente? Com o Cr fazendo essa reação, formando esses hidróxidos correspondentes. Eles são precipitados, porque o texto fala que são pouco solúveis, então eu coloquei PPT. E a partir disso, né, pela formação desses precipitados, que eu consigo remover depois nesse tratamento. E isso vai estar relacionado com a letra B. Mas antes disso, tá faltando uma coisinha aqui, ó. Vamos só terminar de balancear, porque a gente formou o composto, mas as equações não estão balanceadas, ó. Aqui eu tenho um ferro, aqui eu tenho um ferro, beleza. Só que aqui eu tenho 3OH, então aqui eu preciso ter 3OH. Mesma coisa aqui, né? Muito parecidos. Beleza? Então, vamos finalmente para a letra A. Ah, uma coisinha antes. Perceba que aqui o NOx do ferro não mudou. Era ferro 3+, no final também tem o ferro 3+. Então, aqui eu não tenho uma reação de oxirredução, né? Eu tenho apenas uma reação química, tá bom? E isso vai ser importante para a gente fazer a letra A. Então, vamos lá, finalmente. Em relação ao tratamento químico completo do efluente industrial, ou seja, passando por todos esses passos, dê um exemplo de reação que não houve transferência de elétrons. Fácil. Essa não houve e essa aqui. Tanto faz qual que você fosse escolher, tá? Qualquer uma das duas, certinho? Contanto que estivessem balanceadas também.
E o exemplo de reação que houve transferência de elétrons. Gente, aqui em cima, né, a gente até fez o balanceamento olhando para os elétrons, ó. Pode ser essa ou pode ser essa. Beleza? As duas aqui são reações que envolvem processos de fluxo de elétrons, porque são reações de oxirredução. Letra A, respondida, tá bom? Tanto faz, você pode colocar tanto essa. E na parte das que não envolvem elétrons, tanto essa. Fluxo de elétrons, tá bom? Vamos para a letra B. O resíduo sólido obtido ao final, que é o quê? É o hidróxido de ferro 3 e o hidróxido de cromo 3. Pode ser separado da água por decantação ou filtração, tá? Desenhe 2 esquemas para representar essas técnicas. Bom, gente, aqui não teria como eu desenhar, porque eu não consigo desenhar no computador, então eu peguei a resposta que aparece no gabarito mesmo, né? A gente precisa, então, desenhar um sistema de filtração, onde eu tenho que colocar um becker e um funil, e nesse funil precisa ter um filtro, tá? Então, esse papel de filtro, ele vai segurar as partes sólidas, que são esses hidróxidos, né, que são pouco solúveis, e a água, ela vai sair, então, dessa solução, onde tem esses hidróxidos, pro becker, tá bom? Então, fica a água aqui embaixo e aqui fica essas partes, essas impurezas retidas. Se fosse por decantação, né, o sólido tende a ficar embaixo, então a gente teria essa solução com água e sólido. A partir do momento que começa a decantar, que você espera a solução em repouso, o sólido fica embaixo e a água fica em cima. Tá bom, gente? É isso, espero que tenha ficado claro. É um exercício muito legal, porém a gente precisa analisar passo por passo para não se perder no texto, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Bons estudos e estamos juntos!